Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley. No vídeo de hoje trago para vocês o capítulo 7 da história Saga de Hades Remake, onde vamos ver novas batalhas que poderiam acontecer na série original. Recado dado, então já clique no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Pois bem galera, essa é uma história escrita pelos fãs brasileiros Elaine, Cristina e Rodrigo Ramos, onde vamos ver uma versão alternativa dos acontecimentos da saga de Hades. E alguns desenhos desse vídeo são feitos pelo Elson Soares e pelo Igor. As redes sociais de todos eles e dessa história completa vão estar no primeiro comentário desse vídeo. Minos prende Shun em suas marionetes cósmicas e se teletransporta do local. Faraó diz para Seiya parar de gritar por seu amigo e então golpeia o Pégaso. Seiya fica revoltado por não conseguir impedir Shun de ser levado. Vai pagar por me atrapalhar, espectro, meteoro de Pégaso. Faraó detém com facilidade aquele ataque e diz que foi muito fraco. Além de tudo, já vi sua técnica contra o Minos. Não conseguirá me atingir. Agora vou acabar de vez com você, cavaleiro de bronze. A balança da maldição. Seiya fica assustado sentindo seu coração pulsar fortemente. E Faraó então explica: essa minha técnica retira o coração do oponente e o leva até a balança sagrada. Caso o coração pese mais que uma pluma, o dono do coração terá seu corpo e alma aprisionados na segunda prisão para ter sua penitência e depois ser enviado ao Cossi. Seiya vê o espelho mágico do Faraó refletindo a luz do sol e lentamente perde seus sentidos, caindo então no chão. Quando o Faraó estava prestes a matar o cavaleiro, ele sente um cosmo se aproximando. Tempo depois, vemos Seiya desacordado dentro de uma cela de prisão. Ele abre os olhos e percebe estar preso em um lugar pequeno e escuro. Ao seu lado tinha uma outra cela com um outro prisioneiro. Era Daidalos de Cefeu. Seiya não o conhecia, mas acha que sua sapures parece com a armadura de um cavaleiro de Atena. Ele percebe que tem um guarda vigiando as celas. Quem seria esse sujeito? Seiya olha para o homem e estranha. Ele traz uma armadura de prata. Somos levados até a primeira prisão do submundo. Doku de Libra e Kuroko de Bennu se encaram e elevam seus cosmos. O espectro dizia: os moleques de bronze não chegarão tão longe, cavaleiro de ouro. Kuroko anda em círculos encarando o cavaleiro. Então você é o famoso Doku de Libra, hein? O cavaleiro que sobreviveu à geração passada e que guardou o selo de Atena nas estrelas de Hades. O mestre de Shiryu então responde que sim. Muitos anos se passaram e eu já estava entediado. Já estava na hora de eu derrotar novamente os espectros. O Bennu fecha os olhos e então diz: você se julga capaz disso? Não sou igual àqueles espectros que derrotou anteriormente. Porém o Cavaleiro de Ouro se pronuncia: não estou com tempo para respostas. Quero abrir caminho nessa prisão logo. Receba a cólera dos 100 dragões. O ataque de Doku faz a prisão tremer e ele perde de vista o espectro de Bennu. Porém, de repente, o cavaleiro se surpreende, já que Kuroko aparece atrás dele. O Bennu diz: acho que tantos anos de inércia te deixaram lento, hein, Doku? Vou te fazer voltar à realidade. A explosão da coroa solar. Um turbilhão de chamas negras saem do braço de Kuroko. Doku se vira e usa seu escudo para se defender, mas as chamas tomam o escudo e todo o seu corpo. O Libriano é atingido e ele vai ao chão e começa então a sangrar. Kuroko surge do outro lado e chuta o cavaleiro. De fato, você luta como um velho, Doku. Está enferrujado demais. Saiba que, embora eu não seja um dos 3 juízes do submundo, meu poder é considerado similar ao deles. Vingarei todos os problemas que nos causou na guerra anterior e está causando até hoje. Doku está machucado no chão e percebe a grande habilidade do espectro. Somos levados então à saída da primeira prisão e lá Radamante segue irritado com a audácia de Canon durante o combate. Você que foi um traidor de Atena, se acha justiceiro agora? Vamos, Canon, lute pra valer, mostre o valor dos cavaleiros de ouro. E Radamantes golpeia então o Geminiano diversas vezes. O cavaleiro de ouro acaba sendo derrubado próximo ao precipício que existe no local. Você não vai conseguir fugir de ser punido nessa prisão, Canon. Ou você vai cair nesse precipício, ou vai sucumbir aos meus golpes. Máxima precaução. Canon consegue se afastar do precipício. O cavaleiro dizia: eu reconheço a sua força. Radamante de Wyvern, um dos 3 juízes dos 108 espectros. Wyvern então responde: é um pouco tarde para reconhecer a diferença entre nossos poderes, Canon. Morra agora. E Canon dessa vez contra-ataca.
Um guerreiro fica de costas para o outro e Radamante se sente travado. Mas o que é isso? Eu sinto meu corpo paralisado. E Canon explica que ele recebeu o golpe Satã Imperial. Ele é bem diferente do que aquele que disparei contra Lune, que só o fez ter ilusões. No seu caso, você não recuperará seus sentidos, até que mate a pessoa que eu determinar. Radamante se assusta com a maléfica técnica que Canon domina. Os Gêmeos diz: que tal me levar até Hades, sob o efeito desta técnica? Wyvern pergunta: você está querendo que eu assassine nosso imperador com minhas próprias mãos? E o cavaleiro fecha os olhos e sorri. E por que não? Isso me pouparia tempo e trabalho. Nesse momento somos levados até Gildeca. Minos chega ao local trazendo Shun com seus movimentos presos pelo poder da marionete cósmica. Ele faz com que Shun fique de joelhos com seus braços estendidos diante do trono de Hades, que naquele momento estava envolto por uma cortina negra. Pandora avista a cena e diz: finalmente encontramos você, agora você será nosso imperador, Hades. Porém o cavaleiro responde: eu não sou quem vocês procuram, isso só pode ser um engano. E Pandora toca em seu rosto. Não é engano nenhum. Ela percebe que Shun está usando uma corrente em volta de seu pescoço e a estica até avistar o pingente em forma de pentagrama, que o cavaleiro usava desde quando era criança, acreditando que seria um presente de sua mãe. Pandora fala que essa é a prova que ele é o corpo de Hades. Há 13 anos, quando você nasceu, já sabíamos que você estava destinado a se tornar o corpo do Imperador Hades desta era. Eu te encontrei quando você ainda era um bebê. Tentei te trazer para o seu devido lugar, mas seu irmão me impediu. Shun fica perplexo. Ele tenta entender o que Ikki tem a ver com a história contada por Pandora. Seu irmão me impediu de me aproximar de você e eu o deixei aos cuidados dele, colocando esse pingente em você, para que pudéssemos te encontrar no momento oportuno. Naquele dia eu apaguei a memória de Ikki e o fiz acreditar que esse pingente era de sua mãe. Você sempre esteve predestinado a se tornar o corpo e o sangue de nosso imperador Hades. Shun insistia em não acreditar no que estava acontecendo, e naquele momento, a cortina de frente ao trono se abre com a imagem de Hades. Naquele momento, a alma de Hades se aproximava do corpo de Shun para se fundirem. O cavaleiro sente lentamente sendo dominado por um poder divino que jamais havia visto, e em seu último suspiro ele chama por Ikki. Pandora e Minos olham com atenção os cabelos verdes de Shun começando a ficarem vermelhos. Shun abre os olhos com um olhar totalmente diferente. E então vamos até a 7ª prisão do submundo, no 8º fosso, Ikki está completamente inconsciente e sendo dominado pelas chamas. A corrente de Andrômeda atendeu o último pedido de Shun e alcançou Ikki chegando até lá. Naquele instante, Ikki recordava como se tivesse acabado de sonhar. Ele se lembra do dia que Pandora tentou capturar Shun na sua infância. E ainda sem entender o que aquelas lembranças significavam, Ikki apenas conseguia compreender que seu irmão estava em perigo. Ao ver as correntes de Andrômeda, ele a segura e diz: irmão, eu irei ajudá-lo assim como você está me ajudando agora, enviando suas correntes. A corrente circular então envolve seu corpo apagando as chamas do fosso e elevando seu cosmo. O fogo presente no fosso fez com que a armadura de Fênix se fortalecesse ainda mais. E nesse momento é mostrado Shaka e Saori, a deusa Atena, próximos à 7ª prisão. Eles se olham compreendendo que Shun era o receptáculo de Hades naquela era. Saori chora com o triste destino do cavaleiro e o cosmo do deus do submundo é sentido de forma muito intensa enquanto o cosmo de Shun desaparecia. No palácio de Hades, Minos liberta o corpo de Shun, que já estava possuído por Hades. O cavaleiro possuído pelo deus tira a armadura de Andrômeda de seu corpo e veste a túnica do imperador do submundo. Pandora olha para as partes da armadura de bronze caídas no chão e diz: Minos, por favor, livre-se disso. Não quero mais nenhuma lembrança deste cavaleiro. Minos pega a armadura e se retira, e Pandora se aproxima de Shun Hades, e percebeu que havia alguns ferimentos no braço do corpo do imperador do submundo devido a combates anteriores do ex-cavaleiro de bronze, e tomou o cuidado de enfaixá-los enquanto ele descansava em seu trono. Na 2ª prisão do submundo, em uma das celas da prisão, Daedalus desperta e sente o cosmo de seu discípulo desaparecer totalmente, e também sente a presença de Hades. Ele diz: não pode ser, Shun, eu falhei. E Seiya se levanta em sua cela e percebe que tinha perdido a força de seu cosmo. Ele cai e encara Daedalus de Cefeu e o Pégaso gritava: tenho que sair daqui de alguma forma. Vendo a movimentação dos dois prisioneiros, o homem com a armadura de prata se aproxima das celas dizendo: cale-se, rapaz,
você nada pode fazer nesse local, você não vai conseguir nem queimar seu cosmo. Em breve você será enviado ao Cosse. Sei então perguntava, mas quem é você? Essa armadura é uma armadura de prata do exército de Atena. Como você segue Hades? E Daidalos então se pronuncia da outra cela. Esse homem é Orfeu de Lira. E Ceia fica surpreso. Mas o que? Está dizendo que esse homem é o lendário Orfeu, que dizem ser o cavaleiro de prata com poder similar a um cavaleiro de ouro? Cefeu responde que é isso mesmo. Eu também me surpreendi com ele aqui no submundo. Ele sumiu de repente do santuário faz alguns anos atrás e pensaram que ele estava morto. Mas descobri aqui no submundo que ele não morreu, veio para cá por vontade própria e aceitou servir Hades voluntariamente. Ceia se revolta e olha em direção a Orfeu. Você, um cavaleiro de Atena, resolveu servir Hades, mesmo estando vivo. Isso é verdade, Orfeu? E o cavaleiro de prata não responde Ceia, que se revolta, e Daidalos então tenta tranquilizá-lo. Acalme-se, cavaleiro de Pégaso. Orfeu olha para Daidalos. Você também será levado ao Cócitus por sua traição. Ninguém jamais conseguiu fugir da segunda prisão. Daidalos abaixa a cabeça sabendo que isso é verdade, e Ceia perguntava, por que você está preso se você é um espectro? Que tipo de traição você cometeu? Se bem que sua sapures parece muito com uma armadura do exército de Atena. E o homem então responde, eu sou Daidalos de Cefeu, um cavaleiro de prata da ilha de Andrômeda. Ceia surpreso dizia, o quê? Então você é o mestre de Shun que foi morto por Afrodite? E Daidalos balança a cabeça. Sim, eu fui revivido por Hades com uma vida temporária, assim como outros cavaleiros que foram para o santuário. Porém, minha missão era servi-lo aqui no submundo. E quando descobri que Shun seria capturado para ser o receptáculo de Hades, tentei impedir, mas fui preso pelo guardião dessa prisão, Faraó de Esfinge. Assim como todos os cavaleiros revividos, eu queria ajudar a Atena contra os planos de Hades. E Ceia então gritava, e agora, Daidalos, existe alguma forma de salvarmos Shun e Atena? O mestre de Andrômeda responde, cavaleiro de Pégaso, nunca podemos perder a esperança, o poder do cosmo é infinito, e embora nunca ninguém tenha conseguido fugir daqui, não podemos desistir. Orfeu toca sua lira e os dois cavaleiros começam a se sentir tontos. Vocês falam demais. Acorde noturno. Os dois são lançados para o fundo de suas celas e perdem a consciência. Pouco depois, Ceia desperta. Ele avista Orfeu de longe e percebe a existência de um local florido ao lado de sua prisão, onde se encontrava uma mulher petrificada com flores ao seu redor. E ele se pergunta, mas que mulher é essa que Orfeu está conversando? E Daidalos o explica. Pégaso, essa mulher se chama Eurídice. Ela é a amada de Orfeu, que havia sido morta, e Orfeu veio ao mundo dos mortos para tentar salvá-la. Por algum motivo ela foi petrificada e Orfeu não conseguiu levá-la de volta para a terra, e por isso decidiu ficar a serviço de Hades, para permanecer ao lado de sua amada, abdicando assim da sua vida como um cavaleiro de Atena. O Pégaso então se pronuncia, agora para mim está claro, Orfeu deve ter sido enganado para permanecer no inferno. Já compreendi que Orfeu é uma boa pessoa, pois ama verdadeiramente essa mulher e foi um respeitado cavaleiro de prata. Orfeu, você sabia que estamos em meio a uma guerra santa, onde Atena está aqui no inferno prestes a lutar contra Hades, para então poder salvar a terra? Você que é um cavaleiro de prata, como pode ficar a serviço de Hades? Não sabe que várias pessoas inocentes serão mortas se não fizermos nada? E o cavaleiro de prata ordena que Ceia se cale. Eu não sou mais um cavaleiro de Atena. Porém o Pégaso responde, você não é um espectro também, você ainda é um ser humano, que veio ao submundo para salvar a mulher que ama. Se você é capaz de amar alguém, como pode ficar sem agir em meio a essa guerra santa? Não sabia que muitas pessoas, assim como Eurídice, serão sacrificadas? A petrificada Eurídice então começa a chorar, chamando-o por Orfeu. Por favor, Orfeu, volte a lutar como um cavaleiro. Eu não sabia que estávamos no meio de uma guerra. Você está aqui por minha causa. Eu prefiro morrer a vê-lo seguindo o Hades dessa forma. O cavaleiro de prata também chorava, dizendo que faria tudo para ficar ao lado de Eurídice. Porém Daidalos interrompe a conversa do casal. Sei que você veio para cá disposto a morrer pela alma de Eurídice. E Hades sentiu seu coração palpitar ao escutar a triste melodia que saía de sua lira. Porém Eurídice ficou petrificada aqui. Com certeza esse foi um plano de Hades. Na realidade, ele te enganou. O cavaleiro de Lira fica revoltado. Isso não é verdade. Graças a Hades que posso viver com ela neste lugar. Para nós sairmos do inferno vivos, não poderíamos olhar para trás enquanto não surgisse a luz do sol.
Quando passávamos pela segunda prisão, eu tive a visão da luz do sol, achando que havia chegado ao meu destino, mas foi apenas uma falsa impressão, e minha amada ficou petrificada para sempre neste lugar. Seiya se lembrou de quando foi atacado por Faraó de Esfinge e viu a luz refletida pelo seu espelho mágico. O cavaleiro percebe que foi mesmo Faraó de Esfinge que enganou Orfeu, e Cefeu conclui: Hades manteve Eurídice no inferno e ainda te deixou aqui para servi-lo e para ouvir a sua lira. Tem certeza que ele cumpriu com sua promessa? Hades te enganou com essa falsa luz do sol emitida pelo espectro de Esfinge. Percebendo que tudo faz sentido, o cavaleiro de Lira amaldiçoa Faraó, e Orfeu abre as celas de Seiya e Daedalus para libertá-los. E eles percebem alguém adentrando a segunda prisão. Era Shiryu de dragão e Yoga de cisne. Bom, pessoal, gostaram do capítulo dessa semana da Saga de Hades Remake? Comentem aí pra eu saber. E é claro, se inscrevam para não perder os próximos vídeos aqui do canal. No mais, obrigado por assistir o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?